Olá, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar sobre equações, começando a aula com o conceito de equação do primeiro grau. Então vamos lá. Temos uma equação do primeiro grau quando o grau da incógnita for igual a 1, ou seja, o expoente é 1. Então o conceito é bem simples. Observe este primeiro exemplo, 2x menos 6 igual a zero. Por que a gente tem uma equação do primeiro grau? Porque o x, que é a minha variável, a minha incógnita, você não está vendo, mas o expoente é 1, tá bom? Aqui é a mesma coisa. Se a gente organizar, tá? Embora não seja necessário, eu posso organizar, você vai perceber que o grau dessa equação é igual a 1. Vou até organizar para você, olha só. X mais 4x dá 5x. Esse cara aqui é negativo. Ele vem para cá e fica positivo. Só para deixar arrumadinho, tá bom? Então, a gente tem 5x mais 2x. Esse 25 eu posso trazer para cá também. Ele também fica negativo. Então, vai ser menos 3 menos 25. Agora ela vai ficar na sua forma geral. 5x mais 2x, 7x. Menos 3 menos 25 é menos 28. Então está aqui ó, a equação do primeiro grau. 7x menos 28 igual a zero. Observe que o grau está aqui, ó, é 1. Belezinha, show de bola. Eu deixei tanto a equação da letra A quanto da letra B na sua forma geral. A gente diz que a forma geral de uma equação do primeiro grau é ax mais b, onde A e B são coeficientes numéricos, sendo A o coeficiente de x e B o termo independente. Aí o que a gente tem? Ax mais b igual a zero. Essa é a forma geral de uma equação do primeiro grau. Vou colocar aqui para você ver. Olha só. A forma geral dela, ou seja, como ela normalmente se apresenta, é assim, ó. A de x mais b igual a zero, onde A e B são coeficientes numéricos, tá bom? Sendo A o coeficiente de x e B o termo independente. Legal? Show de bola. Raiz de uma equação. A raiz de uma equação nada mais é do que a gente resolver essa equação. Está aqui, ó. É o valor da incógnita que transforma a equação em uma sentença matemática verdadeira. Na prática, achar a raiz de uma equação é resolver a equação. Beleza? Então, quando eu resolvo a equação, eu estou definindo a sua raiz. Vamos ver? Como é que a gente resolve a equação? Basicamente, o que eu fiz na letra B no exemplo anterior. Deixei na forma geral, mas a gente poderia resolver. A gente vai deixar tudo que é letra para um lado, tudo que é número para o outro. Aí vamos lá. 3x menos 2x dá x. Ok. Esse cara aqui, ele é positivo. Eu vou trazer para cá, ele vai ficar negativo. Ó. X menos 5x. Repare que esse 10 eu posso cortar com esse 10. Por quê? Porque a igualdade está aqui. Se eu trouxer, por exemplo, esse 10 para cá, ele fica negativo. Aí o que eu vou ter? 10 menos 10, que dá zero. Ah, Júlio, se eu pegar esse 10 aqui e jogar para lá, ele também fica negativo, né? Sim. Aí eu vou ter menos 10 mais 10, que dá zero. Por isso a gente pode cortar esse 10 com esse 10. Ok. Repete a igualdade. Esse menos 40 se mantém à direita da igualdade. X menos 5x você não está vendo, mas o 1 está aqui. É 1x menos 5x, que dá menos 4x. Então, a gente tem essa igualdade. Aqui você pode, por exemplo, multiplicar por menos 1, porém não precisa. Por quê? Porque o menos 4 está multiplicando x. Eu passo para o outro lado dividindo. Aí eu vou ter isso aqui, ó, menos 40 dividido por menos 4. Na divisão, quando os sinais são iguais, o resultado é positivo. Então, é só eu fazer 40 dividido por 4 e definir o valor de x. 10 é a raiz dessa equação, ou seja, é o valor que eu encontro após a resolução. Só para chamar a atenção em relação a essa ideia aqui, ó, de multiplicar por menos 1, que também é correto, vou fazer aqui esse pedacinho. Ó. Quando a gente tinha menos 4x igual a menos 40, poderia multiplicar ambos os lados da igualdade por menos 1. Menos 4x, deixa eu melhorar esse x aqui, né? Menos 4x vezes menos 1 dá mais 4x. E menos 40 vezes menos 1 dá mais 40. Aí a gente faz a divisão. X é igual a 40 sobre 4, que dá 10, tá bom? É a mesma coisa. Então, o que acontece, pessoal? Eu tenho uma equação do primeiro grau. Na sua forma geral, ax mais b igual a zero.
Para eu resolver essa equação, eu estou definindo estou definindo a sua raiz. Resolver uma equação é encontrar a sua raiz. E como é que a gente faz isso? A gente isola o x, ou seja, deixa o x de um lado e os números do outro, tá bom? É simples assim. Tudo que é x para um lado, tudo que é número para o outro, e a partir daí a gente resolve. Resolvendo a equação, estamos definindo a sua raiz, ou seja, o valor de x que torna aquela sentença verdade. Tranquilo? Belezinha, né? Vamos lá, vamos prosseguir. Vamos agora resolver algumas questões sobre equação do primeiro grau que já foram cobradas em concursos. Está aí a nossa primeira. É correto afirmar que a soma do número x com seu quádruplo. Então vamos lá. X mais o seu quádruplo, ou seja, 4 vezes x, equivale a 70. Então é igual a 70. Eu quero saber o valor de x. É a minha equação do primeiro grau, uma vez que o grau da minha incógnita, ou seja, da minha variável, é 1. Então é só a gente resolver. X mais 4x, você está vendo, né? Já aprendeu, o 1 está aqui. Então é 1x mais 4x, que dá 5x. Olha que questão simples. 5 está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então está aí, ó, 70 dividido por 5 é o nosso gabarito. Portanto, x é igual a 14. Tranquila a questão, né? Belezinha? Então, mais uma vez, reitero. Equação do primeiro grau, como é que eu resolvo? Isolo x, ou seja, tudo que é x para um lado, tudo que é número para o outro, e a partir daí é só você definir a raiz resolvendo a equação correspondente, ok? Legal. Então vamos lá, próxima questão. Maria tem 10 anos e seu pai 43 anos. Beleza. Daqui a quantos anos a idade do pai de Maria será o triplo da idade de Maria? Então vamos lá. Qual a idade do pai de Maria? 43 anos. Maria tem 10 anos. Esse tempo eu vou chamar de x. Então, o tempo que passa para o pai, passa para a filha. E a banca diz o seguinte: daqui a quantos anos a idade do pai vai ser igual ao triplo da idade da filha, ou seja, 3 vezes 10 mais x. Agora vamos desenvolver. Vou repetir 43 mais x, fazendo pausadamente. E aqui a gente aplica a propriedade distributiva. 3 vezes 10 dá 30. 3 vezes x dá 3x. Beleza. O que a gente pode fazer aqui para evitar trabalhar valores negativos? Eu vou pegar esse x aqui, que é positivo, mais x, e vou trazer ele para cá. Ele vai ficar negativo. E esse 30 que é positivo, eu vou trazer para cá. Ele também fica negativo. Aí eu vou ter a seguinte igualdade. 43 menos 30 é igual a 3x menos x. Júlia, eu posso deixar o x à direita da igualdade sem problema nenhum. Assim você evita trabalhar valor negativo, tá bom? 43 menos 30 dá 13. E 3x menos x é 3x menos 1x. Lembrando que quando não aparece ninguém é porque o 1 está aqui. Então eu tenho 2x. 2 está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. 13 por 2 é igual a x. Observe que o valor de x vai ser 6,5. 6,5, claro, são 6 anos e 6 meses. Já que aqui a gente tem 6 anos e aqui a gente tem metade de um ano. Como cada ano tem 12 meses, então este aqui é o tempo correto, 6 anos e 6 meses. Observe que nas opções não aparece essa possibilidade, portanto o gabarito é letra D, nenhuma das alternativas. Ué, Júlio, então peraí. Quando eu trabalhar uma equação do primeiro grau, eu posso ter valor quebrado, posso ter valor racional? Sim, sem problema nenhum. Observe que nessa questão a gente teve 13 dividido por 2. E o valor ficou o quê? Quebrado, entre aspas, né? Que 6,5 é um valor racional, não tem problema nenhum. 6,5 anos é igual a 6 anos e 6 meses, já que 0,5 é metade de um ano. Como o ano tem 12 meses, então a metade são 6 meses, ok? Então tá aí o gabarito letra D. Vamos lá, vamos prosseguir. Tá aí a terceira questão. Em uma luta de boxe, 2 amigos apostaram em lutadores diferentes. Um deles apostou, atenção, hein, metade do dinheiro do outro. E o total de dinheiro apostado foi R$300. Eu preciso definir os valores apostados. Com base nisso,
um apostou metade do dinheiro do outro, eu já posso eliminar as letras A, C e D. Porque são situações em que não existe a ideia de metade. Ó. Aqui são valores iguais, 150 e 150. Aqui 300 é o triplo de 100. E aqui 300 e 200 não existe a ideia de metade. Então, eu não posso falar que 200 é metade de 300. Então, as únicas possibilidades são as letras B e E. A partir daí, a gente vai tentar definir. Mas pensa comigo. Se o total apostado é 300, não pode ser a letra B. Porque aqui o total dá 300 mais 150, que é 450. Tu observe que com a simples análise das opções de resposta, eu já consigo definir o gabarito, a letra E. Caramba, Júlio, legal, né? Então, esse é um bizu que eu vou te dar. Quando você estiver resolvendo a sua prova e ela for objetiva, ou seja, houver opções de resposta, seja de A a D, que são 4, ou de A a E, que são 5, sempre que possível, dê uma olhada nas opções de resposta. Às vezes, você consegue eliminar uma ou mais opções de resposta somente com a análise de algum dado ali do enunciado, como eu fiz agora. Eu já concluí o gabarito, sequer fiz conta. Mas, claro, eu vou te mostrar como seria a ideia de equação do primeiro grau. Vamos lá. São dois amigos. Considere que um apostou X reais. Beleza? Eu posso falar que esse cara aqui, ele apostou a metade do outro, desde que o outro tenha apostado 2x, tá vendo? X é a metade de 2x. E se a gente somar isso aqui, vai dar quanto? 300. X mais 2x, você já sabe, é 1x mais 2x, dá 3x. 3 está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então, repare que o valor de x é igual a 100 reais, que é justamente o valor menor. Se x é 100, 2x é o dobro, né? É 2 vezes 100. Então, tá aí ó, a definição por equação que você também poderia fazer e definir os valores 200 e 100, tá bom? Beleza? Ah, Júlio, mas espera aí, eu pensei da seguinte forma. Eu pensei que o amigo ganha mais, ganha x reais, e o outro ganha x sobre 2. Isso está certo? Sim, também está correto, porque também existe a ideia de dobro e metade. Você pode fazer assim. Está errado? Não, só que vai te dar mais trabalho, eu vou te mostrar agora. Observe uma outra possibilidade, que também estaria correta. Seria isso aqui, ó. Eu vou considerar que um amigo ganha x e o outro ganha metade de x, que é x sobre 2. Isso tem que dar quanto? 300. Não tem problema nenhum. Olha o que vai acontecer. A diferença é que aqui você tem um caso de MMC. Aí tu vai multiplicar 2 vezes x, que dá 2x. Tu vai repetir esse x e tu vai fazer 2 vezes 300, que dá 600. Observe que aqui, ó, 2x mais x é 3x. Já que aqui tem 1, você não está vendo. Aqui a diferença é que você primeiro encontra 200, que é o maior valor. Olha só. 600 por 3 dá 200. As partes são x e x sobre 2. Se x é 200, x sobre 2 é metade. Então não tem problema nenhum. Também dá para resolver assim. Se você pensou assim, está correto, tá bom? Por que eu estou falando isso? Só nessa questão, eu trouxe 3 formas diferentes de resolvê-la. Fiz pelas opções de resposta, fiz considerando que x era o menor valor e para ser metade o outro é o dobro, é o 2x, e depois eu fiz, né, considerando que x é o menor valor. Logo, quer dizer, o x é o maior valor, logo x sobre 2 vai ser metade. Então, repare que nessa questão são 3 possibilidades. De novo, para não ficar enrolado. Fiz pelas opções de resposta. Ótimo. Considerei que x era o quê? O menor valor. Então, o outro vai ser o dobro. Por isso que x é metade de 2x. Aí depois o que eu pensei? Que o x seria o maior valor e x sobre 2 seria a sua metade. Então, as 3 formas estão ok. Tudo bem? Isso é interessante porque em matemática é muito comum a gente conseguir resolver uma mesma questão de diferentes formas, tá bom? Se de repente você resolveu de uma outra forma que eu não consegui explorar aqui, isso não quer dizer que você fez errado, apenas que você fez de uma forma diferente, tá bom? Legal. Vamos prosseguir. Agora a gente vai falar sobre a equação do segundo grau, já falando sobre a sua raiz. Então, pessoal, é a mesma ideia. Encontrar a raiz de uma equação do segundo grau é simplesmente resolvê-la. E aqui a gente pode aplicar a fórmula de Bhaskara. Vamos lembrar? Fórmula de Bhaskara.
x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Lembrando que o delta é b ao quadrado menos 4ac. É a típica fórmula que a gente não esquece, né? A gente termina o nosso ensino médio e a gente guarda isso aqui no coração pensando, cara, para que serve isso, né? Beleza, aí vamos lá. Como é que a gente define os valores de a, b e c? O cara que acompanha o x ao quadrado sempre é a. O cara que acompanha o x sempre é b. E o termo independente sempre é c. Então é da esquerda para a direita. Aqui, ó, o cara que você não está vendo, o 1, ele é o a. O menos 5, ele é o b. E o 6, ele é o c. Tá bom? Então é isso aqui, ó. O a é igual a 1. O b é menos 5. E o c é 6. Agora basta a gente substituir na fórmula e vamos tirar onda e encontrar as raízes, tá bom? Se a equação é do segundo grau, ela admite 2 raízes. Aí vamos lá. Inicialmente eu vou encontrar o valor de delta, que é tradicional, tem alunos que fazem separadamente. Aí vamos lá. Ó. Delta vai ser igual a b ao quadrado. Cuidado que é menos 5 ao quadrado. Ó, menos 5 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é 6. Então, meu delta vai ser menos 5 ao quadrado é mais 25, porque vai ser menos 5 vezes menos 5. Menos, aí eu faço, ó, 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24. Então, o valor de delta é igual a 1. Aí vamos substituir aqui, ó. X é igual, cuidado para não se confundir. Esse menos aqui é da fórmula. E o valor de b, ele também é negativo. Então, atenção, vai ser menos 5. Mais ou menos raiz de delta, ou seja, raiz de 1. Sobre 2 vezes a, ou seja, 2 vezes 1. Então, meu x vai ser menos com menos dá mais. 5 mais ou menos 1. Raiz de 1 é 1. Sobre 2 vezes 1, que dá 2. Agora, a gente consegue definir as duas raízes. Primeira raiz é o que a gente chama de x'. Eu uso o sinal de soma. Então, vai ser 5 mais 1 sobre 2. 5 mais 1 é 6. E 6 sobre 2 dá 3. Ok. Meu x, duas linhas, que é a minha segunda raiz, a gente encontra usando o sinal de menos. 5 menos 1 sobre 2. 5 menos 1 dá 4. E 4 sobre 2 dá 2. Show de bola. Então, quem são as raízes? 2 e 3, 3 e 2, como você preferir. O que eu quero chamar a atenção é que existe uma forma de você definir essas raízes sem o uso da fórmula de Bhaskara. Isso é possível, tá bom? Dá para a gente fazer isso. Eu vou te ensinar como fazer. Mas o que acontece? Quando o aluno está na prova, ele está ali definindo a vida dele, o sonho dele, o futuro dele. Ainda que exista a possibilidade de você definir, por exemplo, as raízes sem o uso da fórmula de Bhaskara, muitos alunos preferem a fórmula de Bhaskara justamente para ser aquela resolução de segurança, já que a resolução por soma e produto, ela depende do tal do raciocínio lógico e o aluno não se sente seguro. Aí ele acaba tendo dois trabalhos. Ele faz por soma e produto e depois ele faz através de Bhaskara para poder tirar a prova real. Por isso que eu sempre indico, tá na dúvida, não está seguro? Aplica a fórmula de Bhaskara e você não vai ter problemas, tá bom? Mas vamos lá, vou te ensinar rapidamente aqui. Eu posso pensar da seguinte forma, tá bom? São duas possibilidades que você precisa saber. Primeira possibilidade, quando o valor de A é igual a 1, que é este caso aqui. Nós temos x2 menos 5x mais 6. E a gente já sabe que o A é 1, o B é menos 5 e o C é 6. Legal. Aí o que a gente vai pensar para poder fazer por soma e produto? Eu preciso de dois números que multiplicados sejam iguais ao valor de C. E dois números que somados sejam iguais ao valor de B com o sinal trocado. Mas, Júlio, vamos lá, me explica aí. Vou te mostrar. Quem é C? É o 6. Então, eu quero dois números que multiplicados sejam iguais a 6. Dois números que somados sejam B com sinal trocado. Quem é B? Menos 5.
Trocando o sinal, ele vira 5. Agora é só você pensar e você perceber que são realmente o 2 e o 3. Porque 2 vezes 3 dá 6 e 2 mais 3 dá 5. Só que observe, você precisa do raciocínio lógico. Até porque se o teu produto for negativo, por exemplo, o teu valor de C for negativo, você vai ter que ter sinais diferentes. Sempre que possível, ainda nessa aula, quando for necessário encontrar raízes, eu vou trabalhar a ideia de soma e produto. Mas claro, para você, eu sempre sugiro que você aplique a fórmula de Bhaskara por ser uma fórmula mais segura, tá bom? E não depende de raciocínio lógico, é só você pegar aquele raciocínio mecânico, ok? Beleza. Vamos continuar. Em relação à quantidade de raízes, eu vou olhar sempre para o valor de delta, tá bom? Quem define isso é o delta. O delta também é chamado de discriminante, porque ele discrimina a quantidade de equações de uma equação quantidade de raízes, perdão, de uma equação do segundo grau. Por isso que o delta também é chamado de discriminante. Aí vamos lá. Se o delta é maior que zero, eu tenho duas raízes diferentes. Se o delta é igual a zero, eu tenho duas raízes iguais. Delta maior, duas raízes diferentes, delta igual, duas raízes iguais. E se o delta for menor que zero, eu não tenho raízes. Lembrando, pessoal, que isso aqui é somente no universo dos números reais. Tá bom? No universo dos números complexos, ainda que o delta seja menor que zero, a gente consegue encontrar as raízes, tá bom? Aqui no universo dos números reais, que isso aí acontece, ok? Então, se você olhar, por exemplo, se você olhar para o exemplo em que eu trabalhei as raízes de uma equação do segundo grau, x2 menos 5x mais 6 igual a zero, você percebeu que o delta foi igual a 1. Ou seja, ele era maior que zero. O que aconteceu? Houve duas raízes diferentes, que foram 2 e 3. Se aquele delta fosse exatamente igual a zero, as raízes seriam iguais. Agora, se o delta for menor que zero, não existem raízes no universo dos números reais. Maneiro? Show com show. Então vamos prosseguir. Agora eu vou te ensinar a encontrar a soma e o produto das raízes de uma equação do segundo grau sem ter que antes passar pela fórmula de Bhaskara. Eu vou te mostrar esse exemplo aqui. Ó. A gente já encontrou as raízes dessa equação. Existe uma forma de você definir a soma e o produto de qualquer equação do segundo grau sem a necessidade da aplicação da fórmula de Bhaskara. Basta você desenvolver, você gravar essas duas fórmulas. Para a soma, a fórmula é essa daqui, ó, menos b sobre a. Para o produto, a fórmula é c sobre a. Então, decore essas fórmulas, tá bom? Então, vamos lá. Qual a soma dessas raízes? Soma menos b sobre a. Ok. Qual o produto? C sobre a. Vamos definir. Olhando sempre para os coeficientes. Repare que o meu b ele é menos 5. Então, aqui, ó, menos da fórmula, menos 5. Sobre o valor de a, que você não está vendo, mas ele está aqui, é o 1. Menos com menos dá mais. Eu tenho 5 sobre 1 e dá 5. Essa é a soma das raízes. C sobre a. Esse cara é o C. E o a é 1. E 6 sobre 1 é igual a 6. Observe que, de fato, a soma é igual a 5 e o produto é igual a 6 porque você sabe. Quem são as raízes dessa equação? A gente já definiu. São 2 e 3. Então, observe que 2 mais 3 dá 5, é a soma, e 2 vezes 3 dá 6. Só que a vantagem de você saber essas duas fórmulas é que você consegue definir a soma e o produto da sua equação do segundo grau sem a necessidade de primeiro encontrar as raízes para somá-las e multiplicá-las. Você já encontra direto a soma e o produto sem antes ter que passar pela fórmula de Bhaskara. Imagine se você não soubesse essas fórmulas. O que você teria que fazer? Ia ter que encontrar as raízes, somá-las e multiplicá-las. Para você não passar por isso, é só gravar essas fórmulas. Soma menos b sobre a. Produto c sobre a. Beleza? Maneirão, né? Então vamos lá. Agora vamos fazer questões já cobradas em prova. Tá aí a primeira. O quadrado da quantia que João possui.
Vamos considerar que João possui x reais. O quadrado de x é x ao quadrado. Aumentado, ou seja, mais o dobro da mesma quantia, ou seja, o dobro de x. Isso aí tem que ser igual a 48. Eu quero saber quanto João possuía. Aí vamos lá. Traz o 48 para cá. Ele vai ficar negativo. Ah, Júlio, se eu aplicar a fórmula de Bhaskara eu resolvo. Sim, você resolve, mas para te ensinar, eu vou aplicar soma e produto. Então vamos lá. Dois números que multiplicados sejam iguais ao valor de C, que é menos 48, e dois números que somados sejam iguais ao B com um sinal trocado. Se o B é mais 2, vai ficar menos 2. Observe que o produto, sendo negativo, ele já me dá uma cola. Eu já sei que os valores que eu ali vou colocar são valores com sinais trocados, tá bom? Aí você vai perceber o seguinte, 6 vezes 8 dá mais 48. E 6 mais 8 dá 14. Até aqui eu não estou acertando. Agora observe se eu fizer isso. Ó. Se eu puser o menos 8 aqui, olha o que vai acontecer. Menos 8 vezes 6, menos 48. Menos 8 mais 6, menos 2. Então, as raízes são menos 8 e 6. Só que você deve entender o seguinte. Eu posso ter valor em dinheiro negativo? Óbvio que não. Então, isso aqui, embora seja raiz, não pode ser considerado o valor que João possuía. Assim, quanto João possuía? 6 reais. Portanto, o gabarito é a letra E. Então, até nisso o aluno deve estar atento. Eu encontrei duas raízes, 6 e menos 8. Se eu estou falando sobre valor, eu não posso ter um dinheiro, né, um valor em reais negativo. Eu elimino a raiz menos 8. Só me serve a raiz 6. E se você tiver dúvidas, pegue o valor que você encontrou e jogue de acordo com a questão. Quer ver? Vamos olhar. Eu defini que a raiz é 6. Ou seja, o valor do João é 6 reais. Olha só. Se eu pegar o quadrado de 6 mais o dobro, qual é o dobro de 6? 12. A banca está dizendo que isso aqui é 48. Vamos conferir? 6 ao quadrado dá 36. E, de fato, essa informação é verdade. Ó. 36 mais 12 é 48. Ué, Júlio, então podia pegar essas opções aqui e ficar tentando uma por uma? Sim, você podia tentar uma por uma, conforme eu já mencionei. Sempre que possível, trabalhe as opções de resposta. Te ajuda muito. Foi? Beleza. Aí vamos prosseguir. Agora eu quero encontrar as raízes dessa equação do segundo grau. Repare que todos os coeficientes são múltiplos de 2. Então, qual é o bizu? Divide todo mundo por 2. Isso não altera as raízes, tá bom? Aqui, corta, porque 2 dividido por 2 dá 1, e menos 4 dividido por 2 dá menos 2. A gente passa a ter essa equação. X ao quadrado mais x menos 2 é igual a zero. Vou encontrar as raízes também por soma e produto, só para você treinar. Tá legal? Dois números que multiplicados sejam iguais ao valor de C, que é menos 2, e dois números que somados sejam iguais a B com o sinal trocado. B você não está vendo, mas está aqui o 1. Então tem que ser menos 1. Eu vou pensar o seguinte. 1 vezes 2 dá 2. E 1 mais 2 dá 3. Então tem que ajustar. Ah, Júlio, peraí. Já peguei o bizu. Se o produto é negativo, é que os sinais são diferentes. Vou botar o menos aqui para ver. Vamos ver se vai dar certo. Menos 2 vezes 1, ok, menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Então, quem são as raízes? Menos 2 e 1. X é menos 2, x é 1. Portanto, o gabarito é a letra A. Ué, Júlio, se eu fizer a fórmula de Bhaskara, vai dar o mesmo resultado? Sim, vai dar o mesmo resultado, não tem como você errar. Eu estou treinando soma e produto para você poder aprender. Tá bom? Beleza. Tá aí a nossa terceira questão, tá legal? Eu tenho aqui essa equação do segundo grau e eu quero a soma das suas raízes. Ah, Júlio, vou fazer fórmula de Bhaskara, achar as raízes e depois somar? Não. Se eu quero a soma das raízes, eu aplico menos B sobre A. É a fórmula da soma. Observe que B é 2, então vai ser menos 2 sobre o valor de A, que é 1. Menos 2 sobre 1 dá menos 2. Portanto, o gabarito é letra A. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente encerra a nossa aula por aqui. Equação do segundo grau
É um assunto bastante extenso, bastante trabalhoso e, claro, eu sempre gosto de falar, não deixe de praticar. É muito importante que você faça muitos exercícios para que você possa evoluir. Beleza? Então a gente encerra a nossa aula por aqui. Até mais.